Olá galera, hoje eu vou fazer um breve comentário sobre o crescimento econômico japonês e principalmente dos tigres asiáticos. Vale lembrar que o Japão durante muito tempo ele foi uma nação que, mesmo ele tendo contato com os ocidentais, ele tentou ampliar seu território, até porque é um país muito restrito com território, então ele necessitaria, não é muito bem promissor de recursos naturais, seja ele principalmente mineral, e nesse sentido o Japão foi buscar outras alternativas em outros lugares. Então o Japão arrumou conflitos, territórios que ele invadiu da China, de Laos, do Vietnã, da Coreia, com a própria União Soviética na época, assim também como ilhas pertencentes aos Estados Unidos. Então a disputa do poder e a ascensão japonês, ela veio tentando criar o Japão numa escala geopolítica, principalmente no Sudeste Asiático. Então, apesar de tudo isso daí, o Japão ele vem tentando sair do isolamento, principalmente um pouco antes do início da Segunda Guerra, onde o Império Japonês tinha vários territórios nisso daí. E eles eram fechados com os países do Ocidente durante vários anos, principalmente através de relações comerciais com os holandeses, russos e ingleses. Vale destacar também que, ao contrário dos vizinhos, principalmente a China, a abertura externa não significou domínio colonial, tampouco a partilha do Japão. Apesar disso tudo, o Japão mantinha distante do colonialismo europeu, até porque os japoneses preservavam seus traços culturais, e principalmente devido às suas riquezas. Então a era Meiji foi muito importante para o Japão, até porque ela favoreceu muitamente o Japão no espaço mundial e fez com que o ciclo da reprodução do capital internacional fosse cada vez maior. Então, durante a era Meiji, o Japão passou por inúmeras e profundas transformações de diversas ordens, como a política administrativa, onde ele buscava e acentuou a tendência de centralização do poder, que ficava cada vez mais na mão do imperador, na mão do governo, e marcada por uma grande concentração da administração do Estado, que já era muito característica e hoje é muito forte ainda nos países do Sudeste Asiático. Outras mudanças nessas áreas foram a transferência da capital de Kyoto para Tóquio. E na economia houve a abertura principalmente ao comércio externo, que significou a aquisição de tecnologia estrangeira, o que vinha facilitar a modernização do país. Assim, o Japão vinha se destacando novamente a autonomia mantida no processo de desenvolvimento e inserção mundial no entorno do capitalismo na região ali. E teve ainda outros elementos típicos do país, como o nacionalismo, que devido ao sentimento nacional bastante integrador, forte ação centralizada do governo, como mencionei um pouquinho antes, que fez um fortalecimento da infraestrutura no setor bancário, a concessão de subsídios a determinadas clãs familiares. O confucionismo e o budismo foi muito importante, que foi introduzido no Japão devido à influência chinesa, e foi muito importante na visão antropocósmica, que é considerado positivo para o crescimento econômico devido à autodisciplina, à perseverança, à cooperação, à harmonia. Então tornaram-se muito importantes para o chamado jeito asiático. Mesmo assim, e nisso tudo aí o Japão precisou se fortalecer militarmente e na geopolítica do local, até porque o país já tinha iniciado campanhas militares contra a China, a Coreia e a Rússia, e vários outros lugares aí, como a Manchúria, a Ilha Formosa, que hoje é Taiwan, entre outros aí. E devido a a partir do controle da Manchúria, logo após
logo no início do século passado, o Japão já vinha contestando um conflito com a Rússia. Nisso tudo aí, o principal objetivo de conter o Japão também, de conter o expansionismo estadunidense na Ásia, principalmente nas ilhas, o Japão invadiu vários territórios aí. Então o conflito Japão-China, Japão-Rússia demonstrava o início de uma nova ordem regional, marcada pela superioridade da geopolítica japonesa na Ásia-Pacífico que ela queria mostrar, e assim como também queria mostrar, principalmente para os Estados Unidos, essa superioridade. Só que em 1931, o Japão invadiu a Manchúria e estabeleceu ali um estado. E ao longo dos anos 30, outras porções de territórios chineses foram ocupadas. E foi em 37 que o Japão, com outras potências expansionistas, assim como em 36, o país assinou o Pacto Anti-Kuomintang, que era uma aliança contra o comunismo. Então o Japão, no final dos anos 30, início dos anos 40, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão havia assinado um acordo com a Alemanha e logo depois com a Itália. Ou seja, a Alemanha, o Japão e a Itália formariam o eixo Berlim-Roma-Tóquio, que seria justamente para poder tentar combater o chamado comunismo. E nisso tudo aí, vimos que do outro lado, os opositores, os chamados aliados, formavam um grupo que era formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. E foi justamente a ação militar que fez com que os Estados Unidos ingressassem na guerra, quando os japoneses atacaram a base militar de Pearl Harbor, no Havaí, e os Estados Unidos demorou em torno de 2 anos para poder fazer parte da guerra. Tudo que ele queria foi esse convite, e o Japão deu esse convite. Então, na realidade, o Japão, antes de se tornar aliado americano, ele fazia parte do eixo que era aliado da Alemanha e de Roma, onde eles visavam combater o comunismo. E com isso tudo aí, os estados membros do eixo, o país ficou fora desse conflito dos Estados Unidos. Até então, a estratégia japonesa em 41 de pressionar o governo americano a reconhecer a supremacia japonesa na Ásia, ele pegou, principalmente devido aos fornecedores de matéria-prima, ele foi e atacou a base militar de Pearl Harbor. Só que, independente disso daí, os Estados Unidos, para não aceitar essa supremacia japonesa, ao longo de passar dos anos, em 45, por exemplo, os Estados Unidos provaram para o mundo, principalmente para o Japão, onde eles lançaram a primeira bomba atômica e depois a segunda. As 2 cidades atingidas foi Hiroshima e Nagasaki. E o Japão, os Estados Unidos tinha como objetivo mostrar para o mundo inteiro, tinha vários objetivos, considerando o contexto da própria Guerra Mundial, tinha 2 respostas para a questão. Apesar do Japão ter sido expulso de todas as áreas ocupadas na época, a rendição na guerra aconteceu apenas depois dos Estados Unidos lançar a bomba atômica. E a rendição não era apenas uma questão de tempo da vitória dos aliados, não. Vale lembrar que a Alemanha nazista já havia se rendido em 45, então o Japão poderia continuar com isso daí. A outra questão também era obrigar o Japão a se render antes da União Soviética entrar diretamente na guerra contra os próprios japoneses, fazendo com que eles se tornassem aliados dos Japões, se tornassem submissos a esses japoneses aí. Os japoneses se tornassem submissos a eles. Então, os Estados Unidos atacou primeiro para evitar que a União Soviética tentasse dominar o Japão. E outra coisa também era checar os efeitos do que uma bomba nuclear poderia causar, principalmente devido à cidade de Hiroshima apresentar várias características propícias aí, como dimensão e topografia. E isso daí, em 52, por exemplo, os Estados Unidos se instalaram no Japão. E em 54, os japoneses assinaram um tratado que permitia a instalação de bases militares em todo o seu território. E a subjugação
onde os americanos impuseram ao país uma nova constituição, onde determinava que o Japão não poderia manter forças militares ofensivas, somente de retenção. Então, nisso tudo aí, após 45, os Estados Unidos implantaram várias medidas econômicas surgindo nessa região. Vendo esse crescimento japonês, principalmente após as investidas americanas, vários países, até os que foram colônias, foram invadidas pelo Japão, viram que podiam crescer economicamente. E juntamente com isso daí, devido a partir dos anos 60, início dos anos 70, vários países como Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura tiveram, principalmente através de investimentos externos, capital estrangeiro, tiveram um rápido crescimento econômico. Então esses 4 países foram chamados de tigres asiáticos devido a esse rápido crescimento. E nos anos 90, acompanhando esse crescimento econômico desses 4 países, final dos anos 80, início dos anos 90, vários outros países vieram adotar esse crescimento também, assim como Tailândia, Indonésia, Malásia, Filipinas e Vietnã, que são chamados de novos tigres asiáticos. Eles vieram para poder crescer e surgiram com um crescimento rápido. Então, os tigres asiáticos pareciam haver descoberto a fórmula para vencer o obstáculo do subdesenvolvimento e aproximar de grandes potências mundiais. Tanto que o desenvolvimento foi muito acentuado e rápido nesses países, que a Tailândia, por exemplo, acabou com a pobreza absoluta. Na Indonésia, a proporção de pobres caiu de 64% para apenas 10%. E na Malásia, de 40% para 5%. Então prevaleceu muito, aumentando a expectativa dessa região. Inicialmente, a chave para a compreensão da estabilização do papel do destaque regional é a relação com o Japão, que devido a esse período do Japão sofrer certas sanções, sofrer as investidas de outro país, principalmente dos Estados Unidos, o crescimento e o conhecimento de tecnologia foi muito favorável à economia desse país, principalmente também dos tigres asiáticos. Valeu, galera, um abraço, fique com Deus.